Muito boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença. É com enorme gosto que vos acolhemos aqui nas nossas instalações. A maioria das pessoas está por web, mas espero que este webinar contribua para que as vossas empresas, as nossas empresas, sejam ou deem um passo em frente neste processo que é a digitalização do processo contabilístico nas empresas. O nosso propósito, queria antes de mais desejar um bom ano a todos, bons negócios, boas conexões, boas relações. Mais importante do que tudo são as relações que se estabelecem entre as pessoas. Decidimos fazer este webinar com o objetivo de realmente preparar os nossos empresários para esta questão da desmaterialização do processo contabilístico. Em várias ações que vou frequentando ao longo do ano, é quase consensual nós dizermos que todas as empresas que não estão a crescer estão a morrer. E por outro lado, também é consensual dizer-se que para se crescer tem que se inovar. E inovar muitas vezes, para quem está em processos e em associações como a nossa, na Cotec, muitas vezes é debatido o tema e diz-se que não, inovar tem que ser, só consegue inovar quem realmente já tem uma estrutura de colaboradores que permita fazer processos ou desenvolver processos de inovação nas empresas, ou muitas vezes nas PMEs e micros nós não temos de facto capacidade para fazer inovação porque realmente não temos estrutura ou não temos massa crítica em termos de recursos, ou não estamos num local que realmente, em termos de sede social, que seja um local atrativo para a inovação. Mas eu posso-vos dizer que daquilo que tenho assistido nos eventos da Cotec e muitos outros sobre inovação, não é assim. Isso é um mito. E por conseguinte todas as empresas, pequeninas ou grandes, podem de facto iniciar um processo de inovação nas vossas empresas. E eu escrevi aqui alguns apontamentos e digo-vos que inovar é, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, pensar diferente. O pensar diferente é um ponto de partida muito importante no processo de inovação. Nós não estarmos, no fundo, reféns de algumas crenças, muitas vezes limitadoras, que nos condicionam o nosso progresso enquanto empresários. Por outro lado, também inovar é um bocadinho fazer de forma diferente o que aparentemente parece igual, não é? Eu posso vos dizer que, dar um exemplo desta ideia que eu vos quero passar. Eu posso vender pão e colocar o pão à porta de cada consumidor ou de cada cliente, mas eu também posso vender o pão e associar essa venda do pão à eliminação de uma emoção negativa, por exemplo, que é a fome. Ou posso também, na venda do pão, por exemplo, eu adicionar um serviço de recolha de sobras, em que depois vou colocar essas sobras de pão, por exemplo, numa empresa de exploração agropecuária, por exemplo. E aí o que é que estamos a fazer? Estamos a transformar, literalmente, um resíduo num recurso. Pronto. Inovar é um bocadinho isto. Inovar é um bocadinho pensar diferente e depois fazer diferente aquilo que realmente, aparentemente, parece igual.
Na área da contabilidade, isso também se passa. Nós, para inovarmos, temos que nos colocar e, essencialmente, na posição dos nossos clientes, ajudá-los e ajudá-los a dar este salto de crescimento e de considerar a inovação como uma parte integrante do seu processo. No terceiro quadrante deste meu gráfico, eu tenho que, para inovar, tem que se amar. Tem que se amar. O que é que eu quero dizer com este para se inovar tem que se amar? Pois, eu considero, na minha opinião, que os empresários que não amem aquilo que fazem, do meu ponto de vista, vão ter grande dificuldade em que as suas empresas cresçam. Nós verdadeiramente temos que amar aquilo que fazemos. E também sou da opinião de que os empresários que não tenham nas suas equipas pessoas que amam verdadeiramente aquilo que fazem, também, do meu ponto de vista, terão grande dificuldade em que as suas empresas cresçam. Então, nós só conseguimos passar do amar para o amar realmente quando nos permitimos sentir o que o outro está a sentir, o que o nosso cliente está a sentir. A dor do nosso cliente, aquilo que o nosso cliente espera de nós enquanto vendedores de um produto ou prestadores de um serviço. E neste contexto, torna-se imprescindível duas coisas, no meu ponto de vista. Primeiro, dar feedback às nossas equipas do que está bem e do que está mal, de forma a ser corrigido em tempo real, no dia-a-dia da vida das nossas empresas. E o professor Jorge Araújo, numa das ações da Cotec, dizia que 10% do nosso tempo, enquanto líderes empresariais, tem que ser destinado a dar feedback às nossas equipas e dar feedback às nossas pessoas. Além deste feedback, como é que isto se liga tudo com a contabilidade? É que também é imprescindível as empresas terem um sistema de informação que alerte para o que corre bem e do outro lado, para o que corre mal, em termos de performance empresarial, em termos de estrutura financeira, em termos de posição económica, comparabilidade com aquilo que os concorrentes estão a fazer, e esse sistema de informação, a contabilidade é esse sistema de informação e que, especialmente, que está à disposição das empresas. Porquê é que ele está à disposição das empresas? Porque, pelo facto de ser obrigatória por exigência legal para todas as sociedades comerciais, portanto, ela está no Código das Sociedades Comerciais, que todas as sociedades registadas na Conservatória do Registro, não é, são obrigadas a ter contabilidade organizada, independentemente do regime fiscal que optem. O regime fiscal é a forma como se apuram impostos, que pode ser por um regime simplificado ou por um regime de contabilidade. Mas o sistema de informação contabilidade é obrigatório em todas as sociedades comerciais. E também nos empresários em nome individual que realmente faturem mais do que 200 mil euros. Portanto, o que é que eu quero, a primeira nota que eu quero aqui dar é que os empresários devem, de facto, utilizar este sistema de informação que é a contabilidade. Depois, passado este ponto introdutório, como é que vou estruturar a minha apresentação? Vou aqui dividir isto em 3 pontos, vou explicar um bocadinho o que é o processo contabilístico, depois a relação do processo contabilístico com aquilo que é a fiscalidade, todo o sistema fiscal, e depois num terceiro ponto, vou falar no processo contabilístico e o impacto da comunicação
entre o contabilista e as empresas, entre o contabilista e os empresários, entre o contabilista e os serviços administrativos das empresas, entre o contabilista e as pessoas nas vossas empresas. Então, mas o que é isto do processo contabilístico? Há muitos colegas que dizem, os nossos empresários parece que tratam a contabilidade de um ponto de vista menor, pensam que a contabilidade é pegar neste conjunto de papéis, de preparar ou de os colocar numa pasta e o processo está concluído. De facto, vão perceber, através, espero eu, deste webinar, que o processo contabilístico é muito mais do que esse simples arquivo numa pasta de documentos. Ele passa essencialmente por 3 pontos, voltamos ao número 3. Entrega dos documentos, o reconhecimento e mensuração e a apresentação e divulgação. Na parte da entrega dos documentos, há anos, e felizmente temos clientes que desde o primeiro dia das suas vidas, e há anos que os clientes estão habituados a nos entregarem os documentos, a grande maioria, direi eu, numa pasta ou num agrupador, seja ele qual for, normalmente aqui nas nossas instalações. Muitos este ano já preparamos para que esse processo se alterasse e que passasse a ser entregue através de várias formas. Nós temos várias formas de o fazer. Mas, pensando especificamente na entrega dos documentos em papel, o que é que consiste? Internamente, consiste em, devidamente, temos que pegar nos documentos, identificar, saber de que empresa é e colocá-los num sítio específico daquela empresa. Se nós estamos numa entrega de documentos em papel, é assim que funciona, mas se tivermos uma entrega de documentos digitais, que é aquilo que nós queremos levar-vos a aderir, eles podem ser feitos de 2 formas, ou entrega por e-mail, ou podem ser feitas através da nossa aplicação Cliente 21, através da nossa app, que permite a todos os clientes depositarem os documentos na nossa plataforma. Neste simples ato de entrega de documentos, podemos ser eficientes ou não. E quando eu estou a dizer documentos em papel, eu posso entregar os documentos de forma completa ou posso entregar os documentos parcialmente. Quando nós estamos a entregar os documentos de forma completa, estamos a ser eficientes e proporcionar que o contabilista seja eficiente. Ou seja, quando nós temos o cuidado de verificar, temos as faturas dos fornecedores, temos as faturas dos clientes, temos os documentos bancários, temos o extrato, temos o contrato de mútuo que celebramos deste mês, temos. Nós estamos a transformar, a produzir, a conduzir a que o contabilista e o meu próprio tempo seja capitalizado de uma forma muito mais estruturante e estamos a contribuir para que o PIB do país aumente. Porquê? Porque não há paragens, porque a contabilidade se suporta num reflexo bancário e sobre o qual, se eu não tiver extrato, eu não consigo, pura e simplesmente, iniciar o processo contabilístico, e aí é logo essa nota que eu quero dar. Depois, passando para os entrega em fecheiros. Temos clientes que mal recebem uma fatura dos seus fornecedores em formato digital, nos reencaminham para o e-mail, e temos clientes que, de forma ordenada, organizada e metódica, nos condensam toda a informação e, de uma só vez, entregam os documentos ou através do nosso e-mail ou através da nossa app, como já referi. Toda essa situação, uma situação e outra, é completamente diferente
e tem impacto também na produtividade, quer dos senhores, quer nossa. Porquê? Porque é que tem impacto na produtividade dos seus empresários? Porque as minhas equipas vão dizer, falta cá o extrato, faltam cá os documentos e vão ter que voltar a contactá-los, a perder o vosso tempo, a utilizar o vosso tempo, que é o recurso mais precioso das nossas vidas, para que consigamos tratar a informação. Então, eu coloquei aqui no terceiro ponto, então quais são os documentos que realmente nós devemos entregar na contabilidade? São vários os documentos, desde o SAFT da faturação, que apesar de muitas empresas não nos pedirem para nós enviarmos o SAFT, eles próprios enviam o SAFT, é importante nós termos o SAFT todos os meses, porque é importante confrontar o SAFT que enviaram com aquilo que está no reporte contabilístico das vossas demonstrações financeiras, as próprias faturas de fornecedores, contratos que estabeleçam, sei lá, a compra de um carro, a aquisição, o novo empréstimo, uma nova aquisição de um ativo, qualquer situação que tenha impacto na contabilidade da vossa empresa deve ser reportada. Muitas vezes os clientes dizem-nos, este contrato eu nem sabia que necessitavam do contrato para a contabilidade. Pois, mas a contabilidade é um sistema de informação, como inicialmente vos disse, e que agrega o conjunto de bens, direitos e obrigações. A contabilidade reflete ativos, que é bens e direitos, as dívidas dos vossos clientes, o dinheiro que têm nos bancos, os ativos que adquiriram e que estão ao serviço da empresa. Por outro lado, os fornecedores, a dívida aos fornecedores, a dívida ao Estado, representam o passivo, e a diferença entre o ativo e o passivo é o capital próprio ou o valor da empresa. Portanto, é importantíssimo, muitas vezes, darmos feedback e entregarmos os documentos que aparentemente podem parecer que não são necessários para a contabilidade. Entregar a totalidade dos documentos, inclusive de vendas, aquisições de ativos, os próprios sinistros que acontecem nas empresas, traduz-se em demonstrações financeiras completas e verdadeiras. Daí que a entrega dos documentos em suporte digital, o que é que nós defendemos? Defendemos que seja criada uma pastinha informática, que seja e que mensalmente seja entregue em formato digital os documentos, as faturas, os documentos dos bancos e todos os documentos, para não me repetir, que já referi. Para quê? Para que a informação tenha esta característica da plenitude, esteja lá tudo, não falte nada. Tendo os documentos em carga, tenho o extrato, tenho a vossa contabilidade ativa para cargas. Cargas de quê? Cargas de reconhecimento e mensuração. É a segunda parte ou a segunda atividade do processo contabilístico. E o que é que eu quero aqui dizer de reconhecimento e mensuração? No reconhecimento e mensuração é aqui que nós preparamos, nós ordenamos os documentos por datas e por diários. Os diários concentram informação de um determinado tipo. Por exemplo, o diário de clientes agrega as faturas emitidas aos clientes e as notas de crédito, por exemplo. Depois dela estar preparada, devidamente organizada por datas e diários, nós passamos à chamada classificação. E na classificação implica 3 coisinhas também que eu aqui quero referir. Implica muito cuidado com o que estamos a classificar, implica um conhecimento e implica métodos na preparação desta informação. Para quê? Para que ela seja divulgada tempestivamente e ela seja útil para os seus empresários tomarem as decisões ao nível da gestão.
Aqui o tempo conta, porque se existir colaboração na preparação, portanto, reduz o tempo de preparação e divulgação para que o contabilista consiga processar rapidamente e dar-vos a informação processada. As paragens, os reprocessamentos de salários porque a informação veio errada, ou porque eu não enviei a baixa, ou porque eu me esqueci de que a pessoa esteve de férias e era para prestar o subsídio de férias, ou porque eu me esqueci de entregar o subsídio que recebi e tive que voltar a entrar e reprocessar. Mais uma vez, estamos em presença de recursos consumidos e de falta de eficiência e tempestividade na entrega daquilo que se chama reporte da informação contabilística, divulgação dessa mesma informação sobre um formato que permite comparar se a eletricidade aumentou e se é necessário de facto aderir ao PRR e poder colocar uma microgeração para me alimentar o escritório ou os serviços administrativos, ou se realmente a operadora de comunicações está com uma fatura exorbitante que realmente não me apercebi dela e que aumentou, fez-me disparar a rúbrica de comunicações, ou se de facto eu tenho um gasto enorme com a rúbrica de combustível e que por que não equacionar a aquisição de uma viatura elétrica, até porque posso ter eficiência ao nível da dedução do IVA, se essa viatura tiver um custo de aquisição até 62.500 euros, eu posso deduzir se tiver numa atividade sujeita à IVA, e tudo isso é que representa a importância daquilo que é a contabilidade como um sistema de informação que ajuda a gerir as vossas empresas. Chamo a atenção também que, além desta divulgação, da preparação, da classificação e dessa recolha no software, a contabilidade deve ser fiável, deve demonstrar que realmente aquilo que eu vos estou a transmitir num balanço, numa demonstração de resultados, num balancete, é fiável, porque realmente ela é completa, entregaram tudo, que permite realmente eu verificar que a situação económica e financeira da empresa neste momento, refletida neste balanço ou nesta DR, que é a verdadeira, é aquela que é a verdadeira. Na apresentação e divulgação, obviamente que nós temos que, depois de reportar para o sistema de informação, normalmente um software, nós devemos fazer o controle de qualidade desta contabilidade. Devemos verificar internamente se realmente as rúbricas não estão invertidas, se por acaso eu troquei um 2 num 3 na conta e realmente o que era comunicação passou para outros fornecimentos e serviços externos e que me vai, de certa forma, enganar na avaliação que estou a fazer da situação económico-financeira. O reporte da informação é importantíssimo. Porquê? Porque eu posso ter a informação tratada, mas se eu não comunicar ao cliente essa informação, num resumo daquilo que é um mapa de reporte, os resultados à data, que permite essa comparabilidade, ela não deixa de ser muito interessante e a contabilidade acaba por não se traduzir num ganho de eficiência, acaba por ser uma contabilidade que é ali uma obrigação legal que nós temos que cumprir e muito focada na resposta às obrigações fiscais, que são cada vez mais e acabam por ser um ponto fraco do nosso sistema enquanto país, enquanto competitividade do nosso país, o sistema fiscal que nós temos, extremamente burocratizado e extremamente difícil de aplicação na prática.
No segundo ponto, eu quero vos falar da relação do processo contabilístico com a fiscalidade. E aqui gostava que focassem a atenção em 3 pontos, que é a conformidade dos documentos, as obrigações declarativas e o apuramento dos impostos e benefícios fiscais. A conformidade dos documentos é uma coisa muito importante e que vão ver por alguns exemplos que eu aqui tenho para partilhar convosco. Um documento, quando nos chega, nós já estamos a trabalhar documentos ou factos reais passados. Nós não trabalhamos para o futuro. Trabalhamos para o futuro quando vos damos informação tempestiva que vos permite tomar decisões futuras. Mas quando um documento nos chega para ser alvo deste tratamento contabilístico, desta classificação e deste reporte para o sistema, ele já nos chega. Então, o papel do contabilista é enorme a detectar, no fundo, problemas que vos podem prejudicar, a detectar, por exemplo, falhas estruturais ao nível da sua própria emissão. Estou-me a lembrar de algumas faturas que nos aparecem com a designação prestação de serviços. Portanto, quando chega ao nosso escritório uma fatura a dizer prestação de serviços, tenham a noção que o IVA que lá está nessa fatura não é dedutível e, para efeitos de IRC, se for uma sociedade, essa despesa vai adicionar ao lucro tributável. Porquê? Porque, diz o Código do IVA, a operação tem que estar qualificada em IVA. Eu tenho que dizer que se trata de uma prestação de serviços de jardinagem, ou uma prestação de um serviço médico, ou uma prestação de serviços de design, ou uma prestação de serviços, seja o que for. Assim como na venda dos bens, eu tenho que colocar a descrição do bem, a quantidade do bem que eu estou a vender e o preço e o valor, para eu conseguir o quê? Determinar qual é a taxa de IVA aplicável. Se é a taxa 6, se é a taxa 13, se é a taxa 23. Daí que uma forma que a autoridade tem, a autoridade tributária tem de, no fundo, levar que as pessoas façam as coisas bem feitas é penalizar com a não dedução em IVA e com a não dedutibilidade dessa despesa para efeitos fiscais. Mas existem outros casos que eu vos queria alertar e escolhi aqui alguns que eu acho que são importantes no dia-a-dia das micros e pequenas e médias empresas, que no fundo é o universo de empresas que fazem parte da nossa carteira de clientes. Temos, por exemplo, um caso muito simples, que é as ofertas, não é? Muitas vezes chegam-nos na altura do Natal ofertas de vinho, por exemplo, que os clientes, muitos nos põem oferta a um cliente que é especial, ou oferta a um fornecedor que nos ajuda imenso, ou ofertas diversas, artigos para oferta. Tenho-vos a dizer que no processo contabilístico as ofertas estão sujeitas a IVA, por regra, não é? Portanto, quando me aparece um artigo para oferta, ele está sujeito a IVA pela linha F do número 3 do artigo 3º. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, à partida, quando eu recebo uma fatura que lá está referida oferta, eu tenho que levar contabilisticamente para uma conta que diz ofertas, artigos para oferta, e há obrigatoriedade de liquidação de IVA nestas ofertas. E também tenho que identificar, em boa verdade, para ela ser aceita fiscalmente, a quem é que eu a estou a dar. Pronto. Mas há aqui uma forma de certa maneira, eu ultrapassar parcialmente esta não possibilidade de dedução ou não liquidação, neste caso, do IVA. Estamos em presença do número 7 do artigo 3º, que nos diz assim: se esses bens que estamos a oferecer têm um valor unitário inferior a 50 euros, para além de não estarem sujeitas a IVA, eu posso exercer o direito à dedução desse IVA.
Mas há uma outra questão que os contabilistas têm que controlar neste processo das ofertas, que é o valor global anual que eu contabilizo nessa rúbrica não pode exceder 5 por mil do meu volume de negócios. O que quer dizer que, na relação entre a contabilidade, entre o contabilista e os empresários, quando estamos a dar um perfume, por exemplo, e o perfume, dizemos, é para um cliente especial, que me dá muito trabalho, eu estou a dar um perfume de 100 euros, na prática, o perfume de 100 euros eu não posso deduzir o IVA, porque o custo unitário é superior a 50 euros, mas se eu estiver a dar um perfume de 40 euros, por exemplo, eu já vos posso dizer que já posso deduzir esse IVA. O IVA, no primeiro caso, vai para gastos, o IVA, no segundo caso, vai para IVA dedutível. E, em termos práticos, ele fica mais barato, em termos de IVA, 23% esse produto. Mas eu tenho sempre que verificar. Uma empresa, por exemplo, que fatura 200 mil euros, 5 por mil de 200 mil euros, 5 por mil, 200 mil euros são 1000 euros. Se eu dei ofertas de 2000, eu já tenho que fazer uma correção fiscal da diferença no quadro 07 da modelo 22. Se estivermos em presença de uma empresa que fatura 50 mil, 5 por mil são 250. Se estivermos em presença de uma empresa que fatura meio milhão, 5 por mil são 2.500 euros. E, mais uma vez, tem que haver o controlo desta situação em termos fiscais. Muitas vezes, muitos clientes me abordam no sentido de, o cartão Sonai ou o cartão Continente é uma coisa interessante, mas quando eu dizia a essa pessoa desta limitação, ele já dizia, mas eu não sabia que havia essa limitação. Pois, de facto, há esta limitação e muitas vezes, se nós não formos conhecedores dela, não conseguimos, de forma objetiva, pedir, inclusivamente, para trabalhar esta questão dos 50 euros nas ofertas. Acontece isto, acontece em garrafas de vinho, dei aqui o exemplo de uma garrafa de vinho. Se eu estou a oferecer uma garrafa de vinho até 50 euros, não é? Eu posso deduzir o IVA, mas se eu tiver depois a oferecer um Petros, por exemplo, já não posso, porque o custo unitário é largamente superior a esse valor. Outro dos pontos que eu aqui coloquei foi as ofertas de brinquedos aos filhos dos funcionários no Natal. Mais uma vez, é importante que a informação chegue e que chegue ao contabilista e que seja dito concretamente que aqueles brinquedos foram para dar aos funcionários. Porque se nós não tivermos esse feedback e não houver o cuidado de perguntar ao cliente para que é que foram aqueles brinquedos, o que vai acontecer é que aquilo é uma despesa não devidamente documentada ou é uma despesa não aceita fiscalmente e eu tenho que, em muitas situações, eu até está sujeita a tributações autónomas. Portanto, é importante esta informação vir corretamente. E neste caso, por exemplo, dos brinquedos e que são oferecidos aos filhos dos funcionários, esta fatura tem que ser reconhecida no gastos com o pessoal e não ofertas. Tem que ir para a conta de gastos com o pessoal. E uma vez que existe um ofício circulado que refere expressamente que pode ser qualificado como um gasto com o pessoal este tipo de despesa, as referidas aquisições não se destinam, de facto, a fins empresariais, destinam-se sim a criar elos de ligação com os nossos colaboradores e, por esse facto, não há, de facto, direito nem à adoção, nem à liquidação de IVA neste tipo de despesas, desde que ela seja qualificada como gastos com o pessoal. E, mais uma vez, o que é que estamos a fazer? Não estamos a inflacionar a rúbrica de ofertas que, como eu expliquei há bocado, está limitada a 5 por mil do volume de negócios.
Outro dos aspectos que eu vos queria falar, em termos de conformidade de documentos, tem a ver com, muitas vezes, os clientes não nos informam de que, por exemplo, concorreram a determinado sistema de incentivos e depois esquecem-se de colocar o documento bancário comprovativo do recebimento daquele subsídio e nós, aparece-nos um crédito na conta bancária e vamos perguntar: olha, o que é que recebeu aqui 40 mil euros? O que é que são estes 40 mil euros? E aí o que é que nós nos deparamos? Deparamos mais uma vez com situações de desconhecimento dos empresários, ou por desconhecimento, ou porque realmente muitas vezes não têm essa sensibilidade, esses documentos não chegam e podem, por engano, ser contabilizados, em vez de um subsídio, ser contabilizado numa rúbrica de outras receitas. E em função do regime fiscal em que a pessoa está enquadrada, ou regime de contabilidade ou no regime simplificado, o tratamento dos subsídios é claramente diferente. Posso-vos dar feedback de que me apareceu no final do ano um cliente com... tinha a impressão de que poderia simultaneamente ter um CAI com o regime, portanto uma empresa que tem 2 CAIs ou 3 CAIs, ter um CAI com o regime e outro CAI com outro regime. Ou seja, eu tenho um CAI de, por exemplo, venda de material, de venda de fruta, e depois tenho um outro CAI que tem a ver com a atividade agrícola, e eu, quando estou integrada ou qualificada num regime de contabilidade, todas as receitas provenientes do CAI principal ou do CAI secundário entram no conceito de rendimento e não como no regime simplificado, em que eu só vou tributar uma parte do rendimento desse subsídio. Portanto, é muito importante, mais uma vez, darem feedback, falarem antes com o vosso contabilista relativamente até a decisões de compra. Vou-vos dar outro exemplo relevante. Ontem, em conversa com um cliente que é médico, telefonou-me e disse-me que ia comprar um carro. Disse-me que era elétrico e que realmente era favorável porque não tinha tributações autónomas e tinham-lhe dito no concessionário que não tinha tributações autónomas e que tinha todas as vantagens porque o valor da aquisição permitia a dedução do IVA e eu transmiti-lhe: olha, faça favor de me fazer chegar esse documento para eu verificar se realmente é assim como está a dizer. Eu, ao verificar o documento, pronto, em primeiro lugar, tratava-se de uma atividade de serviços médicos que é isenta pelo artigo 9º e que, por conseguinte, essa dedução do IVA não existe direito à dedução do IVA, porque quando prestam serviços isentos, quando adquirem não têm direito à dedução do IVA. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, mais grave quanto a mim, é que o carro custou 62.700 euros e pelo facto de 200 euros estava aqui em causa uma tributação autónoma à taxa de 10% ou não tributar autonomamente à taxa de 10%. Porquê? Porque com o Orçamento de Estado para 2023 houve uma alteração substancial na aquisição das viaturas elétricas ao serviço das empresas. Todas as viaturas elétricas adquiridas até ao 2022 não estavam sujeitas a tributação autónoma
podiam-se deduzir o IVA se o custo de aquisição fosse até 62.500 euros, mas com o Orçamento de Estado para 2023 houve essa alteração. Passou a ser possível a dedução do IVA na mesma situação se o valor da aquisição for até 62.500, mas se ultrapassar, passam a ter uma tributação autónoma de 10%. E isto é absolutamente impactante na vida daquela pessoa, porque deixa de ter, no final do ano, que pagar uma tributação autónoma de 10%, que temos que pagar nas despesas de seguros, de pneus, de reparações, de portagens, de estacionamento e de amortizações, que é o valor da viatura distribuído por 4 ou 8 anos, deixamos de ter que entregar ao Estado 10% dessas despesas todas enquanto o carro estiver na empresa. Ou não ter, pura e simplesmente, tributação autónoma. E eu dei a sugestão de haver ali alguma rúbrica, dado que era uma diferença tão pequenina, de haver ali alguma rúbrica que se pudesse, de alguma maneira, agilizar na fatura de forma a ter o valor comportar os tais 62.500. E realmente conseguiu-se e poupou-se esse valor. E ele disse, em boa hora falei consigo, porque senão eu teria aqui muito mais encargos sob o ponto de vista fiscal, não é? Impostos a entregar ao Estado. Eu quero dizer, eu teria muito mais casos para vos dar, desde donativos, donativos também é uma coisa que muitas vezes as pessoas baralham, quer dizer, um donativo é uma entrega em dinheiro em espécie concedida sem contrapartidas, também tem limites, 8 por mil do volume de negócios, mas se esse donativo for dado a uma IPSS que persiga fins de caridade, assistência, de beneficência, quando eu estou a dar um donativo de 1.000, eu posso considerar na contabilidade 1.300 euros, porque tem uma majoração de 30%. Posso ter majorações de 40% se o gasto for destinado a custear infância, terceira idade, tratamento de toxicodependentes, tratamento de doentes com SIDA, diabetes ou cancro, portanto, tudo isso obriga no reconhecimento das operações como eu disse, um especial cuidado, uma especial atenção, mas também da parte dos empresários, uma compreensão daquilo que é o reconhecimento das operações em contabilidade. Muitas vezes também se fala da questão das tributações excessivas e muito agressivas, os meios de comunicação social têm falado nisso, sobre a progressividade do IRS, aquilo que é taxa elevada para rendimentos muito altos, e as formas como as pessoas podem, de certa maneira, agilizar ou reduzir essa carga abrupta em termos fiscais. Em termos de conformidade de documentos, era isso que eu vos queria falar. É importante nós olharmos para os documentos, percebermos o que é que está e dar feedback daquilo que está menos bem, daquilo que podem melhorar, mas é importante que as pessoas, os empresários também se interessem mais por estas matérias e que saibam também exigir, porque são conhecedores, aos vossos contabilistas e saibam ler o reporte da informação que nós processamos mensalmente. Ao nível das obrigações declarativas, não podem imaginar, mas existe uma quantidade enorme de obrigações declarativas por parte da autoridade tributária. Isto tem sido um conjunto desde há uns anos para esta parte, os contabilistas dizem que estão em burnout, dizem que existem obrigações demasiadas, que trabalhamos demasiadamente para o Estado e menos para os empresários, e isso é literalmente verdade.
Mas, ao estarmos incluídos neste sistema, nós não podemos chorar no leite derramado, como se costuma dizer, nós temos que estar atentos a estas obrigações declarativas e muitas vezes nós estamos a falar de coisas que se confundem, muitas vezes a esfera privada com a esfera empresarial. Nós, por exemplo, temos a noção, tem que ter a noção que existem, se eu tenho imóveis na esfera particular, eu tenho um IMI da esfera particular que sai num NIF particular. Mas se eu tenho imóveis que foram adquiridos pela sociedade, eu tenho um IMI que sai na própria sociedade. Se eu tenho carros afetos à sociedade, eu tenho IUCs que saem na sociedade, mas também tenho IUCs que saem da esfera particular. Muitas vezes, nós com a nossa plataforma, o que acontece é carregarmos os carros particulares de forma a que as pessoas não sejam ali, às vezes, bombardeadas com coimas, custas e processos de coisas que se esqueceram, que não foi uma situação premeditada, mas que o Estado, que realmente tem a máquina afinada, é implacável na colocação das coimas e na detecção dos impostos que estão por liquidar. As obrigações declarativas são muitas, desde os IVAs, desde as modelos 10, desde os IUCs, os modelos 44, das rendas, tudo e mais alguma coisa. O Estado bombardeia-nos com um conjunto de informação que muitas vezes eles até nem leem, mas que realmente servem para fazer o chamado cruzamento de dados. E nós temos que estar atentos a essas obrigações. Nós, contabilistas, temos que não só estar atentos, mas também dar feedback aos empresários dessas obrigações. E, por outro lado, também estar atento àquilo que se chama o apuramento dos impostos e os benefícios fiscais que as empresas têm à disposição, mas que carecem muitas vezes, e que as pessoas muitas vezes não compreendem, de procedimentos administrativos associados. E eu aqui queria-vos dar alguns exemplos de situações onde isso se passa, nomeadamente situações ao nível dos benefícios fiscais e do seu reconhecimento. Por exemplo, atualmente, com o Orçamento de Estado, nós temos vários benefícios. Eu fui-vos falando ao longo do ano do IFR, que é um incentivo fiscal à recuperação, e nesse incentivo posso-vos dizer que o tipo de despesas elegíveis nem tem assim um grande controle ou uma grande segregação objetiva de perfil de investimento. Tem ali um período, que é 1/7 até 31/12, que nós temos que fazer realmente a rastreabilidade dos bens, primeiro comunicar aos empresários, tentem focar o investimento que tenham a fazer para o último semestre, isso foi dito ao longo das nossas análises nos reportes que demos, e isso literalmente o que é que acontece? É automático o processo? Não. Quando nós formos fazer a nossa modelo 22 deste ano, nós temos que identificar os bens, ter um chamado dossiê digital de benefícios fiscais, onde têm que lá estar várias coisas. Em primeiro lugar, tem que lá estar a declaração de não-dívida ao Estado, tem que lá estar a declaração de não-dívida à Segurança Social a abranger o período do final do ano, tem que lá estar a certificação PME, porque só com essa qualificação é que as empresas podem beneficiar desse sistema de incentivos. E então, o que é que é importante? É importante os senhores conhecerem, mas é importante também perceberem que para se beneficiar desses benefícios fiscais, nós temos que ter um processo devidamente documentado. Outros aspectos que eu vos queria também dizer é informação que às vezes aparece no âmbito das obrigações declarativas, nomeadamente a IES do ano passado, em que eles, a autoridade tributária, adicionaram um quadro novo, que é o quadro 04A da IES,
em que nos obrigam a definir a área total do estabelecimento em metros quadrados. Não só a área total do estabelecimento, mas também a área da exposição e de venda, a área de armazenamento e a área de prestação de serviço em metros quadrados. E os senhores podem dizer, então, mas para que é que eles querem isto? Objetivamente, eles devem querer cruzar isto com situações de 2, 3 faturas de eletricidade que colocam nas contabilidades, rendas que são contabilizadas e que são, no fundo, verificadas, vai ser alvo de verificação da razoabilidade, digamos assim, dos gastos, presumivelmente dos gastos, com aquilo que é as áreas que foram declaradas nestes estabelecimentos. E aí, mais uma vez, é importante terem o cuidado de realmente identificarem quais são as áreas que vamos declarar na IES. Outro dos aspectos importantíssimos, que é o RCBE, foi uma nova obrigação, que é a declaração de beneficiário efetivo, em que as empresas eram obrigadas, até final do ano, a declarar que os beneficiários efetivos não se alteraram. Objetivamente, essa situação também pode ser reportada ao nível da IES, mas objetivamente tem que ser, mais uma vez, a comunicação encetada entre o empresário e o contabilista a dizer, olha, não houve nenhuma alteração do órgão de gestão ou do gerente, administradores e dos sócios, e como sabem, a vida da empresa está em movimento, não é? Há pessoas que morrem, sócios que saem, que têm que se dar cumprimento a essa saída, não é? Há uma cota que está em nome de uma pessoa que faleceu, tem um procedimento a ser seguido, assim como quando entram novos sócios, há obrigações que têm que ser vertidas ao nível do RCBE e outras obrigações. Queria-vos aqui falar, em particular, aqui em dois benefícios fiscais que decorreram aqui do Orçamento de Estado e que têm impacto agora com aquilo que é a decisão do aumento salarial das vossas equipas e dos vossos colaboradores. É que com o Orçamento de Estado para 2023 foi aqui aprovado um incentivo fiscal à valorização salarial. O que é considerado este incentivo fiscal à valorização salarial? É que, para efeitos contabilísticos, consideram-se em 150% os encargos correspondentes a aumentos salariais. Ou seja, um encargo de 1.000, eu posso colocar para efeitos de gastos 1.500. Mas é assim literal? Não. Mais uma vez, e existem regras de controlo que têm que ser documentadas e criar evidência dessas regras, porque caso isso não aconteça, pode haver problemas, e com certeza que há problemas futuros. Estamos a falar que, para eu poder beneficiar desses 150% de aumento nos gastos com o pessoal, eu tenho que ter os trabalhadores terem contrato por tempo indeterminado, portanto, eu posso utilizar essa majoração em trabalhadores cujos contratos estejam por tempo indeterminado, os aumentos tenham sido determinados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e não tenha havido aumento do leque salarial dos trabalhadores face ao exercício anterior, a diferença entre os montantes anuais de maior e menor remuneração fixa dos trabalhadores não tenha havido realmente a remuneração não tenha havido, portanto, aumento do leque salarial entre os trabalhadores que ganham mais e os trabalhadores que ganham menos, e depois um outro ponto que é a remuneração tenha aumentado em pelo menos 5,1% e acima da remuneração mínima mensal garantida. Ou seja, este estofo de 50% pode literalmente, porque 21% desses 50% é uma reserva que pode ser capitalizada em função dos aumentos salariais que podem e devem, no meu entender,
materializar nos aumentos salariais face à inflação e face àquilo que é hoje a conjuntura económica que todos sabemos. Queria também referir especificamente o regime fiscal de incentivo à capitalização das empresas. Também é novo do Orçamento de Estado e é permitida a dedução ao lucro tributável, também ao resultado tributável, que é a base sobre a qual se incide o imposto, uma importância correspondente à aplicação de uma taxa de 4,5%, com uma majoração de 0,5% no caso de micros, pequenas e médias empresas, ao montante dos aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis. Esta dedução ocorre no período de tributação em que se verifiquem estes aumentos, bem como nos 9 períodos de tributação seguintes. Mais uma vez, é importante sabermos se as demonstrações financeiras apresentam a imagem verdadeira e apropriada. Este capital próprio, alvo desta conta, resulta da diferença entre o ativo e o passivo. Se eu tenho bens do ativo que já não tenho, ou porque esqueci-me de dizer ao meu contabilista que vendi o carro, ou esqueci-me de dizer que a máquina, que vendi a máquina, ou que já não tenho estes telemóveis que já estão obsoletos. Isso tem impacto no capital próprio, no apuramento do capital próprio, assim como dívidas que são liquidadas com a conta particular do sócio. A contabilidade não tem como detectar essas situações, e quando vamos apurar o valor do capital próprio, ele pode não ser o verdadeiro. E muitas vezes diz, eu já não devo a esse fornecedor. Ok, já não deve, mas efetivamente não pagou com a conta bancária da empresa e, por conseguinte, a partir desse momento eu não consigo detectar que aquela conta foi paga ou não. Outro benefício que gostava aqui de dar nota tem a ver com, ao nível do IRC, com o benefício fiscal para as PMEs. Todas as empresas que se sediassem no interior, elas tinham uma discriminação positiva ao nível do IRC, que até aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável, elas pagavam só 12,5% de IRC. Com o Orçamento de Estado para 2023, os 25 passaram a 50 mil. Ou seja, todas as empresas que tenham lucros até 50 mil passam a ser tributadas a 12,5%, o que é uma taxa, quanto a mim, já algo competitiva. E não vos quero estar a amassar mais com estas partes mais burocráticas, ainda que eu pense que há aqui pontos que eu falei que são importantes e pertinentes e com impacto no vosso dia-a-dia, mas agora passava ao último ponto, que é o processo contabilístico e o impacto da comunicação entre empresários e contabilistas. É um bocadinho com base nestes alertas que eu vos quero, no fundo, transmitir que o processo de comunicação entre vós, empresários, e nós, contabilistas, tem que ser um processo ativo, tem que ser um processo online, tem que ser um processo partilhado. Ou seja, nós temos, através do nosso software, Cliente 21, nós conseguimos pôr-vos em contacto direto sempre connosco, a partilhar a informação que é vossa, mas que está à nossa guarda. Os contratos de sociedade, as certidões de registro comercial, o próprio RCBE, o próprio opção pelo regime, por exemplo, do IVA nas importações através das DPs, etc, 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 N coisas que podem ser documentos partilhados entre nós, escritórios, e vós, empresários. Como é que têm que fazer? É, no fundo, pedir-nos o acesso à app, que, caso seja cliente Gate 21, tem um acesso gratuito à nossa aplicação. E isso o que é que vos permite? Fazer pedidos diretamente na plataforma, portanto, qualquer pedido que queiram pode ser feito através de lá, consultar, extrair os documentos que são vossos, mas que estão à nossa guarda, depositarem os vossos documentos naquilo que eu chamei de entrega de documentos, entregarem os vossos documentos do mês através da plataforma. E isso implica o quê? Implica
redução de custos de combustível, redução de papel, redução de pastas, redução de tempo, que é o recurso mais caro e mais impactante, como vos disse, o recurso mais escasso das nossas vidas. E, por conseguinte, o que é que eu vos queria também alertar? Para conseguirem aderir a esta contabilidade digital, comecem a ter algumas regras. Nós vamos fazer isto durante o ano 2023, vamos fazer isto por trimestres. Nós queremos 20, 40, 60 ou 3, 36 e 39 e 312, pronto. Fazer a distribuição da percentagem pelos 4 trimestres. Nós queremos que 25% dos nossos clientes estejam com a contabilidade digital no primeiro trimestre, depois 50, 75 e 100. É esse o nosso objetivo. Queria também transmitir que este ano não gostaria muito de ser eu a deslocar-me às empresas e não as empresas virem até nós. Não é? É por regra, é sempre regra nossa fazermos uma reunião de fecho de contas onde nós fazemos e avaliamos e explicamos se a empresa está melhor, se está pior, se cumpre o artigo 35, se não cumpre o artigo 35. Há um conjunto de checklists que nós temos de triagem de problemas que se antecipam ou que deixam de existir pura e simplesmente por termos essa triagem. Mas este ano em particular eu vou querer sentir aquilo que as pessoas estão a sentir, o ânimo que estão a ter, os passos que têm que dar. A desmaterialização é um passo que tem que ser dado e, portanto, depende de nós, depende de cada um, mas depende muito também do apoio que nós vos possamos dar neste processo, nomeadamente na organização de todo o sistema e de todo o processo contabilístico, olhar para ele, ver como é que estão a entregar, quando é que entregam os drafts, quando é que entregam os documentos, como é que o estão a fazer e alterar e melhorar todo o processo contabilístico e a entrega dos documentos. Só para aqui fechar, a questão dos exemplos e o impacto desta comunicação e a importância desta comunicação. De manhã liga-me um cliente a dizer, olha, eu vou passar a fazer importações e a pessoa com quem eu estou a trabalhar disse-me que eu agora já não tinha que pagar IVA nas alfândegas e que saía tudo isento de IVA. E eu disse-lhe, mas perguntou ao seu contabilista? E ele disse, não, porque a contabilista é a Alice. E eu disse, mas não é assim, João. É que realmente, de facto, a empresa pode, quando começar a fazer importações, pode, de facto, pagar o IVA, em vez de ser na alfândega, através das declarações periódicas, mas há duas situações que têm que ser salvaguardadas e que põem em causa todo o sistema. A primeira situação tem a ver se no registro de cadastro fiscal, se essa empresa tem um X no permite fazer aquisições intracomunitárias, permite fazer importações, permite fazer transações intracomunitárias, permite fazer exportações. Portanto, o PIC, neste caso das importações, tinha que lá estar no cadastro. Se não estivesse, ele não ia funcionar. Outro aspecto, só podem beneficiar desse sistema todas as empresas que estejam no regime mensal de IVA, ou seja, que entreguem IVA, apurem IVA mensalmente. Por acaso essa empresa tinha o apuramento mensal e falta uma terceira coisa, é chegar ao sistema e dizer quero aderir à liquidação do IVA através das DPs, mas não é automático, ou seja, ele só entrou em vigor em 1 de março com a minha adesão de hoje, mas ele, como vai ter que fazer compras em fevereiro vai ter que liquidar IVA na alfândega e só em março é que vai poder ter esse sistema online e ativo. A contabilidade, a relação
tem que ser mais forte, os empresários têm que comunicar mais, partilhar mais com o contabilista os investimentos, pelos benefícios fiscais que lhes estão inerentes, pelos apoios do PRR, pelos apoios que todos os dias saem avisos e que podem, de facto, impactar na competitividade das vossas empresas e, portanto, era isso que eu queria transmitir hoje. As 3 palavras são colaborar, partilhar e ganhar. Colaborar é daqui para lá, de lá para cá, colaborar no envio de documentos, colaborar na desmaterialização, querer desmaterializar, alterar procedimentos internos para encetar esse processo. Partilhar é aderir, peçam-nos o acesso, experimentem a nossa plataforma, a plataforma está disponível para micros e PMEs num valor muito simbólico. Temos a plataforma a nível nacional, somos uma empresa que pertence à Cotec, somos reconhecidos a nível nacional. Muitas vezes dizem que santos da casa não fazem milagres, isso é bem verdade, porque no âmbito das nossas empresas nós temos mais a plataforma vendida até em empresas de contabilidade fora do distrito do que propriamente no distrito ou na região, mas nos nossos clientes é importante perceberem que existe esta plataforma e que podem aderir a ela. Naturalmente, podemos sempre fazer um webinar para explicar como é que podem aderir, mas como se trata de um aspecto mais pessoal, com informações pessoais, o ideal é falarmos com cada um, contactem-nos e nós vamos, de facto, ajudar-vos a aderir e a dar esse passo que é importantíssimo no meu entender, para a competitividade das vossas empresas. Quero terminar a dizer que a informação da contabilidade cria de facto valor porque bem feita, bem estruturada, ela vai ser um suporte à negociação quando precisam de um financiamento bancário, ela vai ser, sendo tempestiva e relevante para a avaliação do desempenho e tomada de decisão, ela permite-vos ajudar nas decisões diárias das vossas empresas, na redução dos gastos, no aumento da eficiência, na redução de tudo que é transformar despesa em economia circular, utilizar incentivos, utilizar benefícios. Já me estou a repetir, mas é isso que eu quero que reforce. E, por outro lado, o terceiro triângulozinho que eu aqui tenho, que é o reporte externo com autoridades públicas, nomeadamente quando, como sabem, as contas são públicas através da IES e então as vossas contas são visíveis por todos os vossos concorrentes, clientes, fornecedores, e é assim, é obrigatório, todas as sociedades comerciais são obrigadas a depositar contas e quando nós na contabilidade, lá para julho, dizemos, olha, pague lá os 80 euros da IES, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é o pagamento às conservatórias do depósito de contas. E, portanto, é importante que as vossas contas sejam corretas, sejam certas, sejam tempestivas, e que acrescentem valor aos vossos negócios e o que eu desejo é sucesso, porque quem não está a crescer está a morrer, quem não inovar não consegue crescer e quem não consegue amar aquilo que faz, de facto, não consegue também crescer e fazer crescer os seus negócios. A nossa plataforma Cliente 21, como vos disse, é o nosso elo de ligação, é aquela ferramenta que vos permite ligar-se a nós, entregar os documentos, consultar documentos, partilhar documentos. Desafio-vos a utilizar a plataforma, a divulgar, a pedirem uma apresentação, para que nós possamos ser o elo de ligação e para que sejamos, de facto, transformemos as vossas empresas, para que sejam mais competitivas e mais atrativas no mercado. E deixo-vos agora com um vídeo que
é importante refletirmos que realmente nós estamos todos ligados, precisamos todos de partilhar, de perceber, de alterar o pensamento, como eu comecei este webinar, a forma como nós pensamos, o mundo dá para todos, de facto, e portanto desafio-vos a aderir a esta contabilidade digital e a darem um passo em frente nas vossas empresas. Peço desculpa. Se está a ouvir mal. Mas podem pôr aqui o maior. O som maior. Mais alto. Vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecer, a roupa fica no varal, a gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai, essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E cá entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos a besta. A gente vai embora. E é bem assim. Piscou, não estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados, vão até o cimento. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente tivesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com um destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. E por hoje é tudo. Muito obrigada pelo vosso tempo, obrigada pela vossa atenção
e vamos estando em contacto e vamos, ao longo deste ano, fazendo vários webinars que nos permitam aproximar mais de vós e ajudar-vos no vosso dia a dia. Obrigada e até sempre.